Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar em Pra Ser Felipe com Amor, sabe? O quinto livro daquela série famosa na versão brasileira da editora Arqueiro. Isso aí. E é legal comentar da Arqueiro, né? Uma homenagem ao Geraldo Jordão Pereira. Ele começou super cedo com o pai, o José Olímpio, uma lenda. Verdade, depois fundou a Salamandra, a Sextante, trouxe cada best-seller para o Brasil. O Código da Vinci, por exemplo. Exato. E Arqueiro continua essa linha de publicar histórias que prendem a gente. Histórias boas mesmo. Mas vamos focar aqui. O cenário. Gloucestershire, Inglaterra. Estamos em fevereiro de 1823. De um lado, Sir Philip Crane. Um baronete, viúvo, botânico, um cara que tá, assim, lutando contra uma melancolia, sabe? E com uma relação bem difícil com os filhos pequenos depois que a esposa Marina morreu. E, do outro lado, Eloise Bridgerton. Ela tem 28 anos, vem daquela família super conhecida de Londres, os Bridgertons, inteligente, cheira de vida, mas começando a sentir o peso, né, de ser solteira naquela sociedade toda focada em casamento. Exatamente. Então, o que a gente quer investigar aqui é como que um relacionamento que começa por cartas, sabe, tão controlado, baseado em necessidades, ideais, como que isso sobrevive ao baque da realidade, quando eles finalmente se encontram? Sim. Como o passado de cada um, as inseguranças, os problemas que eles nem imaginavam, como tudo isso entra na equação e molda essa conexão inicial. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Começando pelo Philip. Como que é o mundo dele nesse momento do livro? Olha, o mundo do Philip é bem sombrio, né? Marcado pela perda. Ele está viúvo há pouco mais de um ano. E a casa dele, Romney Hall, reflete isso totalmente. E tem aquela descrição da melancolia dele que piora em dia de sol. É forte isso. Como se fosse uma alergia à felicidade que ele não consegue sentir, sabe? Um eco constante da tristeza da Marina. Nossa. E o medo que ele tem dessa sensação. O texto diz, mais do que o fogo, mais do que a guerra, mais do que o próprio inferno. Isso é pavor mesmo, não é só tristeza. E essa sombra toda acaba afetando a relação com os filhos, né? Os gêmeos Oliver e Amanda, de 8 anos. Como que é essa dinâmica? É uma dinâmica de distância, né? Inadequação total. Ele se sente grande demais perto deles, desajeitado. Admite que não sabe conversar. Complicado. Muito. A solução dele geralmente é: manda de volta para a babá, a senhora Edwards, ou para o secretário. Fica clara a dificuldade dele em ser pai e mãe ao mesmo tempo. Entendi. E é interessante ver como esse trauma, a perda da esposa, a dificuldade emocional dele, vira uma falha como pai. Ele não é um cara mau, mas é ausente, perdido nisso tudo. E é isso que leva ele a decidir que precisa casar de novo. Mas não parece ser uma busca romântica, né? Pelas fontes, é quase prático demais. Exatamente. Super pragmático. A decisão é apresentada como uma necessidade, principalmente por causa das crianças. Mas tem um desejo ali, escondido na praticidade. Que seria? Ele busca alguém feliz, alguém que traga um pouco de leveza para casa. Um sorriso, pelo menos uma vez por dia, talvez até mesmo uma gargalhada. É o que ele pensa. Ah, E claro, a função prática, que ame as crianças, ou, sendo bem cínico, que finja bem. Isso diz muito sobre o estado emocional dele, né? Tá buscando fora uma solução para um problema interno complexo, esperando que uma esposa feliz conserte tudo magicamente. e enquanto o Felipe tá nessa busca meio funcional, como que tá a Heloise lá em Londres? O que faz ela começar a trocar cartas com ele? Ah, a Heloise, ela vive aquele paradoxo, né? Uma mulher super inteligente, independente, mas numa sociedade que só dá valor por casamento. Com 28 anos, o rótulo de solteirona começa a pesar. Mesmo ouvindo de uma família como os Bridgertons. Sim, uma família enorme, super amorosa, são 8 irmãos, todos com nomes em ordem alfabética, ela é a quinta, mas o fascinante é o conflito interno dela. Qual o conflito? Ela quer muito um casamento por amor, como viu nos irmãos mais velhos, o Anthony, o Benedict e a Daphne, mas ao mesmo tempo ela tem medo de ser exigente demais, sabe? E acabar sozinha por causa disso. Então ela se sente meio deslocada, sem ter com quem conversar sobre esses medos. Exato.
totalmente incompreendida. A mãe, Violet, passou anos focada em casar as filhas. Os irmãos ou protegem demais ou são distantes. As irmãs, a Daphne está lá no auge da felicidade conjugal, a Francesca é viúva muito jovem, está longe na Escócia. Não tem pra onde correr, né? Pois é, falta um espaço seguro para ela falar sobre querer um casamento de verdade, mas ter medo de não achar ou de escolher errado. E aí a correspondência com o Philip, que era primo distante da Marina, que também era prima dela, vira uma válvula de escape. E o que eles trocam nessas cartas? É algo profundo ou mais superficial? É uma mistura bem curiosa, viu? E dura um ano inteiro. Eles compartilham detalhes, às vezes bem específicos. Cor de cabelo, formato dos dentes. Sério? Dentes? Sim, e o que não gostam de comer. Ele odeia peixe, ela detesta carneiro e morcela. Falam de viagens, da família, ele conta que é baronete, que tem 30 anos, que estudou botânica, ela conta da morte do pai, picado por uma abelha. Nossa, detalhes bem pessoais até. É uma intimidade construída assim, à distância, com palavras escolhidas a dedo. Ele até propõe um encontro para ver se combinam, já pensando em casamento. Essas cartas são quase um refúgio idealizado, né? Onde cada um se mostra como quer ser visto. E essa idealização toda leva uma atitude bem pé no chão, na verdade, a fuga da Heloise. O que leva ela a fazer isso? Ir até lá sem avisar ninguém? É uma combinação de coisas, provavelmente. A solidão batendo forte, a pressão da sociedade, talvez o casamento recente do irmão Colin com a melhor amiga dela, a Penélope. Isso deve ter pesado. Deve ter dado aquele empurrão final, né? Com certeza. E a proposta do Philip, mesmo que meio vaga, era uma chance concreta. A fuga em si, no meio de um baile da irmã Daphne, é um ato de desespero, mas também de querer controlar a própria vida. Ela queria evitar a família se metendo, né? Exato. Queria tomar as rédeas, mesmo que de um jeito impulsivo e super arriscado. Bem Heloise. E a cegada em Honey Hall. Imagina o choque de realidade. Como foi esse primeiro momento? Totalmente. Um choque. A própria casa já dá o tom, né? Por fora tudo cuidado, a estufa do Philip lá, bonita. Mas por dentro, O que tinha por dentro? meio negligenciado. Parecia que faltou dinheiro ou que o dono simplesmente não se importava, sabe? Como se a vida só acontecesse lá na estufa dele. Entendi. E o encontro deles dois? Quase cômico de tão desastroso. O Philip é pego totalmente de surpresa. O mordomo Gunning só anuncia uma visita. Ele desce e dá de cara com a Heloise, que começa a falar sem parar de tão nervosa. Haha, imagino a cena. E a pergunta dele cerca. Quem é você? Quase grosseiro. E a primeira impressão um do outro? Bateu com as cartas? Que nada, nem um pouco. Ele era mais alto, mais forte, mais rústico do que ela imaginava pelas cartas elegantes. E ela? Para ele, ela era mais bonita, mais expressiva do que ele esperava. Mas falava demais, uma metralhadora de palavras. Ele ficou assustado. A conversa inicial foi um desastre, cheia de mal-entendidos. Um começo promissor. Só que não. Pois é, ele mal entendia o que ela falava no meio do nervosismo dela, e ela se irritava porque achava que ele não estava prestando atenção. Ficou claro na hora o abismo entre a carta e a realidade. E o caos aumenta quando ela descobre dos filhos, que ele esqueceu de mencionar nas cartas. Como ela reage? É um balde de água fria. Para Heloise, que preza a honestidade, omitir os gêmeos, Oliver e Amanda, foi grave. Quase uma traição pensando que podiam casar. E as crianças? As crianças entram em cena rápido para mostrar que não são figurantes. São barulhentos, desafiadores. Aquela história do sapo na cama da Amanda, porque eu quis. Já mostra o tom. Meu Deus. E o Philip? Completamente perdido. Ou tenta ser severo, mas não funciona, ou foge para a estufa, que é o refúgio dele. E o confronto da Heloise com as crianças? Como foi? Foi direto, no corredor mesmo. Eles já chegam hostis. Não queremos você aqui. O Oliver até empurra ela. Nossa. Mas a reação da Heloise é importante. Ela é firme, mas sem ser agressiva. Diz logo, não acho certo bater em crianças. Isso já mostra uma abordagem diferente, né? Sim, um contraste. E as travessuras continuam, claro.
balde de farinha, peixe na cama. Essa do peixe foi retaliação da Heloísa, aliás. E o barbante no corredor que faz ela cair e ficar com o olho roxo. Coitada. Mas mostra crianças testando limites, desesperadas por atenção, talvez. E a Heloísa começa a impor esses limites, mas já mostrando alguma compreensão da dor deles. E no meio desse caos todo, o Philip começa a se abrir sobre o passado, sobre a Marina, o que a gente descobre ali. A gente começa a entender a origem daquela sombra toda na casa e nele. Marina era a prima da Heloísa. Philip casou com ela depois que o irmão dele, George, que era o noivo original da Marina, morreu na guerra. Ele casou por dever, então. Sim, ele tinha só 21 anos. Um casamento por obrigação, não por amor. Ele conta da tentativa de suicídio da Marina no lago, que ele a salvou, e como ela morreu depois de febre. Pesado. Muito. E ele confessa que não a amava, mas sentia essa responsabilidade esmagadora. A descrição da depressão profunda dela, aquele "eu não posso" que ela repetia. Isso humaniza a Marina e explica a exaustão do Philip. Não era só tristeza, era algo que incapacitava e ele não sabia lidar. Um cenário bem difícil. Mas eles conseguem ter algum momento de conexão, apesar disso tudo? Sim. E isso é crucial para a história. No meio dos conflitos, tem umas faíscas de honestidade. Eles pedem desculpas. Ele pela grosseria, ela por chegar sem avisar. Ah, bom. E tem uma conversa bem franca sobre o porquê de cada um querer casar. Ele admitindo que precisa de uma mãe para os filhos e de uma esposa quase como papéis separados que ele não sabe juntar. E ela falando da solidão, de buscar companhia. E o beijo na estufa. Esse é um ponto de virada. Acontece lá no refúgio dele. É intenso, inesperado. Mostra que existe uma atração física ali, forte, apesar da tensão toda, ou talvez por causa dela. Interessante. E o Philip admite, talvez pela primeira vez, que precisa de ajuda. Reconhece a própria falha. São esses momentos de vulnerabilidade que seguram a barra, que impedem que tudo vá por água abaixo. Mas essa vulnerabilidade é colocada à prova quando chegam os irmãos Bridgerton, certo? Ah, sim, a cavalaria chega com tudo. Mas não para salvar a donzela, e sim para restaurar a honra da família e extravasar a fúria. Anthony, Benedict, Colin, Gregory invadem Hormley Hall. Chegam como? Convencidos que a Heloise foi sequestrada ou está em perigo, depois que acharam o bilhete dela, sei lá. A cena é violenta. Anthony pega o Philip pelo pescoço, outro irmão dá um soco nele, caos total. A força bruta dos Bridgertons em ação. E a Heloise? Como ela reage a essa ajuda? Sendo que foi ela que começou tudo. Ela intervém, o que é surpreendente. Defende o Philip, diz que foi por vontade própria, conta das cartas do convite, explica que o olho roxo foi coisa das crianças. Mas o Anthony aceita? O Anthony, como chefe da família, não quer saber de detalhe. Ele confronta a Heloise pela impulsividade, pelo escândalo que ela causou. E aí vem o ultimato. Qual o ultimato? Para salvar a reputação dela, já que ela passou o dia sozinha na casa de um homem solteiro, ela tem que casar com o Philip. Simples assim. O que era uma escolha ousada da Heloise vira uma obrigação imposta pela família. É bem irônico. Depois dessa confusão toda, a Heloise vai ficar um tempo na casa do Benedict e da Sophie, que moram ali perto. É um respiro meio forçado, sabe? Para ela processar tudo. Entendi. E o Philip vai visitá-la. Num gesto bem significativo, ele leva orquídeas da estufa dele, uma oferta de paz, vinda do santuário pessoal dele. Um gesto bonito até. Sim, e ali os dois reconhecem que a situação é forçada, mas algo mudou. A hostilidade inicial diminuiu. Eles começam a ver que talvez tenha algum potencial ali. Na conversa com a Sophie, a Heloise até admite que acha o Philip atraente. Bonito para quem gosta do tipo rural e rústico, mas ainda está cheia de medo desse casamento arranjado. E aí acontece algo externo que meio que os aproxima de novo de um jeito diferente. A doença do sobrinho dela, Charles. Exatamente. O filho do Benedict e da Sophie fica muito mal, a Heloise corre para ajudar, mostrando aquele lado prático, cuidador dela, e no meio de uma tempestade, quem aparece? O Philip. Sério. Ele foi até lá. Foi. Não por obrigação, parecia preocupação genuína com a Heloise. E aí o conhecimento dele de botânica faz
toda a diferença. Ele sugere um chá de casca de salgueiro, que é a base da aspirina, né, para ajudar a baixar a febre do menino. Nossa, que reviravolta! Total. Ver ele ali, competente, preocupado, usando o conhecimento dele para ajudar numa crise real, isso muda a percepção da Heloise. Dividir aquele momento de estresse e cuidado cria um laço diferente entre eles, mais profundo. E essa aproximação leva a mais confissões na volta para Romney Hall? Sim, é um momento chave de abertura. O Philip conta que demitiu a babá anterior, a senhora Millsby, porque ela batia nas crianças com um livro. Isso mostra um limite ético nele que não estava tão claro antes. Ah, interessante! E aí vem a revelação mais chocante. Ele mostra para Heloise as cicatrizes de chicote nas costas, marcas da violência do próprio pai. Meu Deus! Isso muda tudo. Recontextualiza a dificuldade dele com os filhos. Não é só a inadequação, é um medo profundo de repetir o padrão de abuso que ele sofreu. Ele tem medo da própria força, da própria raiva. E como a Heloise reage a isso? A essa vulnerabilidade tão extrema? Com compaixão total, imediata. Ela não se afasta. Pelo contrário, reafirma que acredita na bondade dele. E essa aceitação é muito poderosa para o Felipe. Imagino. Ele, por sua vez, admite que teve medo que ela o abandonasse depois da confusão com os irmãos. E a Heloise confirma o compromisso dela não só com ele, mas com as crianças também, de forma explícita. Esse momento de honestidade brutal e aceitação mútua é o que realmente solidifica a decisão de casar. Agora não é só por obrigação, é por um vislumbre de entendimento real. E o casamento acontece. Tem aquela conversa da Heloise com a mãe, a Violet, que dá aquele conselho: seja paciente, não pressione. Difícil para Heloise, que é super impulsiva, né? Com certeza. E a noite de núpcias? É descrita como intensa. Uma conexão física forte, que serve de base no início, mas talvez até como um escape. A vulnerabilidade do Philip, física e emocional, encontra a aceitação da Heloise. Mas a vida de casados não começa fácil, né? Os desafios continuam. Claro que não. A Heloise luta contra a própria natureza. Tenta ser paciente, dá espaço para o Philip, como a mãe falou, mas não é o jeito dela. Quer resolver, quer conversar. E o Philip? O Philip está quase eufórico. A presença da Heloise melhora a casa, a relação com os filhos está mudando e a paixão física é algo novo para ele. Depois de anos, ele fala em 8 anos de celibato, da frustração com a Marina. Ele foca muito nisso. E isso gera conflito. Sim, porque a Heloise tenta conversar sobre a dinâmica emocional deles e o Philip reage mal, fica na defensiva. Diz que o que eles têm é o paraíso para ele, que ela não devia complicar. Ele ainda não entende a necessidade dela de uma conexão mais verbal, emocional. E como eles superam essa barreira? Onde acontece a virada emocional de verdade? Acontece na galeria de retratos, um lugar cheio de história, de passado. Heloise encontra o Philip lá, olhando para a pintura da Marina. Ah, E ali, finalmente, ele consegue falar. Falar da profundidade da depressão da Marina, da tentativa de suicídio, da falta total de alegria, de conexão entre eles. E o impacto devastador que isso teve nele. ele se abre mesmo. Sim, ele confessa. Tentei de tudo para fazê-la feliz. E doía tanto. É a confissão da impotência dele, da dor, da falha que ele sentia. E nesse momento, de honestidade total sobre o casamento anterior, a Heloise percebe Percebe o quê? que ela ama ele. Não o ideal das cartas, mas o homem real ali na frente dela, cheio de feridas, complexo. E ele, por sua vez, consegue mostrar que precisa dela, não só fisicamente, mas emocionalmente também. O epílogo, anos depois, com a Heloise escrevendo para a filha Penélope, mostra que esse amor construído em cima de tanta dificuldade e honestidade realmente floresceu. Uma jornada e tanto para eles. E só para situar na série, né, os trechos finais do livro já apresentam o Michael Sterling. Isso, primo do John, marido da Francesca Bridgerton. Ele é descrito como um devasso alegre, amigo do primo, mas secretamente apaixonado pela Francesca. Já deixo o gancho para a próxima história que se passa um pouco antes, em 1820. Então, resumindo o essencial do que a gente conversou, a gente acompanhou Philip e Heloise desde aquela correspondência que escondia a realidade deles,
Passando por um encontro caótico que expôs todas as feridas. Até a construção difícil de um relacionamento. Foi uma jornada marcada por enfrentar passados dolorosos, a depressão da Marina, o abuso que o Philip sofreu, a impulsividade da Heloise. E os desafios do presente também. Criar filhos traumatizados, lidar com aquela família Bridgerton chegando com tudo. Exato. E os temas principais que ficam claros são esses, né? Como os traumas afetam a gente, a complexidade das famílias, tanto a que a gente nasce quanto a que a gente tenta formar, e principalmente esse choque entre o que a gente idealiza no amor e o que ele é na realidade. Verdade. A gente viu como a falta de comunicação, as suposições erradas quase acabaram com tudo. Mas o que é fascinante é como a vulnerabilidade que eles mostraram nos momentos de crise, a doença do Charles, as confissões sobre o passado, foi o que realmente uniu os dois. Não foi um amor fácil, né? Não mesmo. Não foi um raio em céu azul. Foi construído aos poucos, com respeito conquistado, aceitação das falhas e uma honestidade que teve que ser arrancada na marra, praticamente. Essa análise toda da história deles deixa a gente pensando. Se o Philip e a Louise se conectaram de um jeito tão inesperado, quase apesar dos planos e das primeiras impressões horríveis, qual será o peso real do acaso comparado com a intenção na hora de formar laços que duram? Será que o amor é mais sobre achar a pessoa certa ou sobre estar disposto a construir algo com quem a vida ou o caos coloca no nosso caminho? Ou pensando especificamente na Heloise. Ela saiu buscando um ideal, talvez, algo que nem existia, e encontrou amor justamente na imperfeição, nos desafios, na parceria que nasceu da dificuldade. Isso faz a gente questionar, né? Como as nossas próprias ideias do que é compatível ou ideal num relacionamento mudam com as experiências que a gente vive. Como a vida real transforma essas definições. Boas perguntas para a gente levar daqui. Agradecemos a companhia nesta conversa sobre as fontes que compartilhamos hoje. Até a próxima. Curtiu o canal Papo Todo? Então dá o like, se inscreve e envia para os amigos. Isso ajuda muito o canal. Valeu demais e até o próximo papo!